Se você já ouviu falar ou tomou a medicina da ayahuasca, esse vídeo vai te trazer mais clareza sobre o assunto. E se você nunca tomou, anota aí que eu vou trazer a clareza que você precisava. Para dar um salto quântico na sua consciência e acessar novos ensinamentos, é necessário ter uma base sólida dentro de você. Então, se a medicina te chamou, é porque é o seu momento. Atenda o chamado. A ayahuasca, Santo Daime, Unishipan ou Uni, ou diversos nomes como é chamada, é conhecida como cipó da morte. Ela nos ensina a morrer antes de morrer e é responsável por nos fazer dar saltos quânticos na nossa consciência, para nos conectar espiritualmente e fazer com que a gente acesse a nossa mente sutil. Acredite ou não, mas é uma vida antes e depois da medicina. Isso porque você só é capaz de ser você mesmo quando deixa morrer tudo aquilo que já não é mais. Não dá para encher um copo que já tá cheio. Essa é uma série documental que eu vou estar trazendo meu aprofundamento nas diversas medicinas ancestrais que existem no mundo. Então, se faz sentido para você, já deixa um like e se inscreve no canal. E para que você possa compreender a medicina da ayahuasca mais a fundo, possa promover a si mesmo uma experiência mais leve e transformadora, nós precisamos entender o que é essa medicina ancestral, o que ela pode fazer com você. As primeiras medicinas do mundo foram o peyote, o tabaco e a ayahuasca. Cada uma tem um propósito muito diferente e muito vivo dentro de si. Mas isso já te dá uma noção de quão ancestral é essa medicina. Ela é milenar, uma tecnologia muito avançada. E conta essa história que ela vê através dos sonhos dos xamãs na época, a combinação das plantas que seria realizado o feitio. Ela é uma medicina que sempre esteve presente em tradições e culturas espirituais na América do Sul, em países como Brasil, Peru e Colômbia. A ayahuasca é feita do mariri e da chacrona. A chacrona é a árvore que contém o DMT e o mariri é o cipó responsável por desbloquear o DMT no seu corpo. É ele que, quando combinado com a chacrona, permite que o DMT seja absorvido de forma eficiente no seu corpo e impedem a degradação do DMT no intestino, para que ele tenha o caminho livre para chegar no seu cérebro. Nós todos temos naturalmente DMT no nosso corpo, porém ele só é liberado quando a mulher está em trabalho de parto, quando nascemos, quando temos experiências de quase morte e quando de fato morremos. Ele é a ferramenta que traz o efeito químico responsável por expandir a sua consciência. Vale lembrar que a medicina da ayahuasca não é alucinógena, e sim enteógena. Isso porque quando você abre os olhos, você volta para a realidade que você está. E por isso ela é utilizada em rituais de autoconhecimento, para cura física, mental, emocional e espiritual. O que vai determinar a potência dela é o feitio. E o que diferencia uma consagração da outra é o rezo, é a condução. Mas fica tranquilo, você sempre vai receber o que é seu próprio merecimento espiritual. Entenda que nenhuma medicina é fraca e gostosa de se ingerir, justamente porque elas são medicinas naturais e que promovem a cura e a expansão da sua consciência. Acredite ou não, mas a medicina da ayahuasca é um ser vivo, muito ancestral, que escuta e fala com você. Ela é selvagem, da floresta, e uma tecnologia muito avançada. E o propósito dela é muito claro: entregar o que você mais precisa naquele momento. E às vezes isso inclui passar por processos profundos e desafiadores, que são as peias. E a opinião sincera de quem já passou por alguns desses é que eles são os melhores professores que você poderia ter. Pois há coisas no mundo que sucesso nenhum é capaz de te ensinar, somente a dor. E é onde você encontra a intensa transformação. Independente de onde você já tenha consagrado ou onde está pensando em ir, você chega aonde deve chegar e passa por aquilo que deve passar. Cada experiência é única e de acordo com seu merecimento espiritual. A ayahuasca é para todos, mas nem todos estão prontos para receber a ayahuasca. Então saiba que há diferentes tipos de processo. A ayahuasca é uma medicina muito séria, então você tem que ter consciência e saber com quem e aonde você vai consagrar. E para que você tenha uma experiência mais leve, eu tô aqui para te trazer um pouco de lucidez. A ayahuasca é um chá muito difundido, e por isso que hoje existem diferentes tipos de consagrações, modos, culturas e religiões que utilizam dessa medicina como cerimônia de rezo, autoconhecimento e expansão da consciência. A medicina teve seu berço nos povos originários, os mais ancestrais, mas hoje ela é utilizada de formas diferentes. Um exemplo disso é o Santo Daime, que foi criada pelo mestre Irineu na época em que utilizou ela para libertar os escravos, e seguindo seu coração, trouxe os ensinamentos, tornando-se um grande mestre. Até hoje a sua memória é honrada. Há também a religião da União do Vegetal, que é judaico-cristã, criada pelo mestre Gabriel, e
tem suas origens nos seringais da Amazônia e traz os ensinamentos da palavra de Jesus. Hoje há também diferentes céus, as instituições que consagram de formas distintas e vão muito do mestre espiritual daquela instituição. E na linha do budismo, há a Toca do Dragão, que é uma escola iniciática universalista, regida pela frequência de Avalokiteshvara, o Bodhisattva da compaixão, fundada pela Mestre Estrela, em honra aos seus mestres Jumbo Khyentse Rinpoche, Shargdon Tulku Rinpoche e Dzongsa Khyentse Rinpoche. Quando falamos dos povos originários, cada pajé tem seu rezo, e nele é utilizada uma língua muito diferente do povo dele, que só eles sabem. A língua da ancestralidade mais pura da Terra, que são códigos para a medicina da Ayahuasca. Cada povo tem formas e tradições muito diferentes na hora de consagrar, mas são processos mais libertos, onde os chanás tocam a medicina inteira, onde a cura é feita na alegria, em um processo bastante intenso e profundo. Então, se você não sabe aonde consagrar, saiba que cada lugar vai ser muito diferente. O que eu te recomendo é que você tome a medicina. Independente de onde você sentir, porque você sempre vai chegar aonde você deve chegar. Mas, se você nunca tomou medicina, deve estar se perguntando o que acontece quando você toma. Entenda que é um universo infinito de aprendizado sobre você mesmo e sobre todas as coisas. Cada vez que você consagra, sempre será diferente, porque você já não é o mesmo e os campos energéticos são diferentes. Mas para que você possa compreender mais a fundo, eu vou te levar numa jornada e te falar como é que foi a minha primeira vez. Eu nunca tinha tomado e a minha mãe me convidou para tomar, depois que ela falou como é que foi a sua experiência com a medicina. Eu aceitei ir porque estava cético e cheio de perguntas, e mesmo com receio do que ia acontecer, ansioso, eu me joguei. E isso foi uma chave para todo o restante. A sacada é que quem vai para a medicina sabe que vai morrer, porque ela é o cipó da morte. É um treinamento para a sua morte. Morra antes de morrer. Morra para renascer. É a morte do seu ego. A medicina faz efeito em média 40 minutos depois que você toma. E eu mesmo tendo tomado a primeira dose não senti nada por mais de 1 hora. E isso se deve à ansiedade. Eu só fui sentir o que a gente chama de força da medicina depois da segunda dose. Quando comecei a sentir o efeito, eu comecei a bocejar. E meu coração começou a acelerar. Isso são efeitos normais quando a força da medicina está chegando. E naquele momento, eu fui inundado pelo meu maior medo. Saber que eu estava sozinho, que era meu processo. Eu comigo mesmo. E aqui eu quero te dar uma dica de ouro que me fez superar isso. O segredo da medicina é compreender que ela é selvagem. E por mais assustadora que pareça, você só está vendo você mesmo, o que você é. E o segredo é se deixar levar por essa correnteza. Quando eu aceitei meu medo e fui com ele mesmo, ele se dissipou. E comecei a ter visões. Isso porque a pineal tem uma ligação direta com o globo ocular. E dentro da minha pineal, eu comecei a ter as mirações. Animais e diversos campos maravilhosos e coloridos, mas em uma intensidade tão forte que me deixou assustado. Afinal, era a minha primeira vez. Quando as mirações finalmente pararam, eu pude entrar em um estado de silêncio mental e em contato com a minha consciência maior. A mente, naquele momento, não existia. E aí todas as perguntas que eu tinha trago comigo foram respondidas, além de tantas outras que eu aprendi naquele momento. A sensação de compreender a sua alma, de estar completamente consciente sobre si mesmo, era como estar de volta em casa, de onde todos nós viemos, da fonte criadora. Foi uma experiência maravilhosa e de muita clareza para o meu ser. Foi o pontapé inicial para despertar a minha consciência. Os rituais com 2 doses duram em média 5 horas, mas a sua sensação e percepção de tempo fica alterada. Você sente seu corpo mais leve, embriagado, e seus sentidos ficam totalmente expandidos. Existe a possibilidade de você abrir limpeza, seja pelo suor, urina, fezes ou vômito. Eles são a forma de te ajudar nesse processo, a limpar o seu corpo para receber quem você é de verdade. E fica tranquilo quando eu te digo que ela sabe exatamente o que você precisa, pois assim que você toma, ela mapeia todo o seu corpo e compreende o seu ser. E em casos que você mesmo não aguenta mais, ela mesma se encarrega disso e faz a limpeza do excesso de medicina em seu corpo.
tamanha inteligência e sabedoria dessa medicina. E agora que você pode ter uma compreensão mais profunda sobre o que é essa maravilhosa medicina, eu quero te trazer algumas dicas que são essenciais nesse processo e que são um fator decisivo, mas que somente a experiência pode te ensinar. Procure ficar sentado. Quando consagramos, a medicina pega muito no corpo físico, a famosa força da moleza, mas não deixe ela te pegar, Babu Yamakawan. Quando estamos sentados em posição de meditação, podemos ficar com os chakras do nosso corpo alinhados e com consciência para o aprendizado, pois a coluna é o Wi-Fi das estrelas. Então quando você está deitado, a conexão está com falha e a pessoa tende a passar mal. Acredite ou não, mas postura é tudo. A sua postura nas medicinas é a sua postura na vida. Ela é um reflexo e como vai ficar reverberando na sua vida depois. Então, quanto mais firme você se manter, mais essa firmeza se reverbera e você traz essa firmeza para a sua vida. Silêncio. Entenda que precisamos ver as nossas sombras de perto para poder iluminar. Quanto mais atenção nós damos para as nossas sombras, maiores elas ficam. Olhe bem para a sua escuridão. Nossos fantasmas são mais assustadores de longe do que de perto. E apesar do medo, vá com ele. O importante é não se identificar. A coragem não é a ausência do medo, mas o segredo é se entregar a ele. Vá com ele mesmo. Cada processo só vem até nós até aprendermos e deixarmos ir o nosso mestre. O segredo está na sua mente. Ela que se identifica e escolhe entrar e viver aquele processo, o looping mental. Quando você disciplina sua mente ao silêncio, aprende a não se identificar e não entrar em processos de sofrimento, escolhendo os processos que você deseja se aprofundar com consciência. Quem consegue ficar em silêncio na medicina, voa, pois quando ela vem forte, pega em você, quando você mais deve ficar em silêncio, observando, sem se identificar, para aguentar firme. Alimentação. A ayahuasca é um ser vivo e ela mapeia todo o seu corpo quando entra em você. Se preparar antes é essencial. Comer saudável, não comer carne, nem utilizar drogas, álcool ou remédios fortes, pois tudo isso vai interferir na leveza do seu ritual. Álcool é a fonte de pensamentos turvos e misturado com a medicina é fisicamente mortal. As drogas te levam para campos densos, de muita confusão mental e coisas pesadas. A medicina da ayahuasca é exatamente o oposto disso. Então faça sua preparação consciente. Vai por mim. 3 dias sem fazer sexo antes. E sim, eu sei que pode parecer muito ruim ficar sem fazer um love. Mas entenda que quando você faz isso, você troca energia com a pessoa que fez. E a energia usada pela mãe ayahuasca para fazer o processo é a energia criativa dentro de você, que vem do seu chakra base. Então se você já esgotou essa energia, não vai ser tão proveitoso. Campo energético. Tudo é campo energético. Cada pessoa carrega em si um campo energético único, com todas as informações sobre ela mesma. E quando estamos na força da medicina, esse processo é ainda mais intenso, pois todos os nossos sentidos estão expandidos. O ritual é uma corrente do campo de todos ali presentes. Então saiba que tudo que está sendo feito ali por todos interfere ou ajuda no campo formado. E o mais importante de tudo passa. Então, independente de onde você consagra ou onde escolha consagrar, lembre-se disso. Apesar do medo do desconhecido, vá com ele. Seu processo é reflexo do que você viveu até ali. E a tua postura nas medicinas é a tua postura na vida. Essa medicina ela é tão tecnológica que ela vai agir no teu DNA. Pode parecer desafiador se jogar no desconhecido, a morrer antes de morrer, mas a verdadeira dificuldade está no seu dia a dia, no seu cotidiano. Os saltos mentais e de consciência que você dá em cada cerimônia que você consagra reverberam no seu olhar e posicionamento na sua vida. Por essa medicina ser tão poderosa e agir profundamente em você, eu preciso te alertar a importância de se consagrar com responsabilidade e com verdadeiros mestres espirituais. São eles que vão ditar a sua experiência, pois é como navegar por um mar revolto. E acredite quando eu digo, espiritualidade não é brincadeira. Então só alegria, Chai. Só pra cima e só pra frente. Se esse conteúdo que eu trouxe pra você fez sentido, comenta aqui embaixo, ayahuasca, ou me conta qual que foi a sua experiência com essa medicina. Que todos os seres possam se beneficiar desses ensinamentos. Tashi Delek, te vejo no próximo vídeo.